Querido Deus, outra vez estamos aqui para fazer esse trabalho, Senhor, de divulgação dos teus servos, do ministério dos teus servos que por tantos anos trabalham e continuam trabalhando para ti. Dá-nos a tua bênção. Sê conosco, Senhor, nos guia para que tudo o que pensarmos, dissermos, seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também aqueles e aquelas que vão assistir, Senhor, daqui a algum tempo a este trabalho que estamos realizando. Para a honra e glória do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Doutor Hugo, nós estamos hoje lisonjeados. Estamos felizes, alegres. Conseguimos trazer, não é? Desde algum tempo, pastor, nós já sonhávamos em ter o senhor aqui conosco para esse podcast. E nós estamos realmente muito felizes, alegres, agradecidos a Deus. Você de casa que nos acompanhará, nos acompanha. Nós estamos hoje com nada mais, nada menos, com a presença do pastor Elinaldo Renovato de Lima, homem de Deus, pastor por mais de 50 anos de ministério, pastoreou a nossa igreja aqui em Parnamirim por 25 anos, escritor, professor, pai, avô e amigo, principalmente amigo, conselheiro. Então, com prazer, seja bem-vindo, pastor Elinaldo, para essa nossa conversa de hoje, que eu repito, é com muita alegria que nós contamos com a sua presença hoje aqui. Não é verdade, Hugo? Isso. Eu estou feliz, pastor, porque eu, como falo das vezes que eu já falei nos outros podcasts, a intenção é de aprender. Então, aqui são duas pessoas maduras já no ministério e aqui um novato, um aprendiz, né? Um menor aprendiz aqui. E eu tenho certeza que nós jovens, né? Principalmente a geração de hoje, precisa ouvir muito aqueles que já passaram por muitos anos falando do amor do Senhor, do Evangelho. E por isso, pastor, esse é um momento importante e ímpar, porque nós vamos ter aqui, com certeza, muito aprendizado com o Senhor. Falando de experiência, tudo tem um começo, não é? Pastor, o senhor nasceu num lar evangélico, o senhor é de origem cristã, ou como às vezes acontece nesse Brasilzão de meu Deus, as pessoas se convertem um pouco depois. O senhor foi criado no evangelho? Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, né? Compartilhar aqui com os amados irmãos e os telespectadores, né? Alguma coisa que seja importante da minha vida, do meu trabalho, do ministério, contribua a melhorar o entendimento, os conhecimentos. Amém. Amém. Bem, eu nasci no evangélico, sim. Né? Nasci em 1º de dezembro de 1942. Para vocês verem, né? Tá moço. Tá jovem. Eu sou filho de José Martins de Lima e Milza Renovato de Lima, ambos já estão na glória. Então, nasci no lar evangélico, fui criado no lar evangélico. Amém. E vivo no lar evangélico. Isso é muito bom, é um privilégio. Não sei se o doutor Hugo é de lá cristão evangélico, é assim, não é? Eu também nasci num lar evangélico, é muito bom isso, pastor, é de grande importância. Meus 5 anos eu já estava, inclusive era pastor Raimundo João de Santana, ali na igreja do centro, onde o senhor é pastor. O pastor Elinaldo já era na sede, né? Quando o senhor veio aqui para Parnamirim, 99, não foi isso? No centro, o centro era a sede. Era a sede do centro. Então o senhor foi pastor lá também, né? No centro. Na verdade, ele foi o último pastor do centro. Depois né? Mudou para a sede já na gestão dele, não é isso? Assim, eu comecei já com 5 anos a caminhar. E interessante, pastor, o senhor foi o pastor que iniciou a minha vida cristã, dos meus pais também. Graças a Deus. Aqui em Glória a Deus, é um privilégio. Manda aí, Tiago. Vamos iniciar agora, pastor, com algumas perguntas, mas antes, me permita, pastor, que, como o senhor falou, de forma muito breve, fazer aqui a leitura do que está no site da igreja, pastor. E aqui o seu currículo ele é gigante. Nós temos aqui situações de dados pessoais, formação teológica, dados eclesiásticos. Inclusive, aqui é interessante porque aqui o senhor foi ao diaconato em 1969. Então, aí o senhor tem muitos anos servindo ao Senhor, né? Em 1973, o senhor veio a presbitério
a evangelista em 82 e a pastor em 1993. Ou seja, eu tinha 2 Juntando anos. todo o ministério, já passa dos 50 anos, pastor? 58 anos. 58 anos de ministério. Pela Aqui, graça de Deus. cargos Glória a e Deus. funções aqui, pastor, de forma resumida, nós temos 19 itens a serem Sim. lidos. O que me chamou a atenção, não vou ler todos aqui, mas o que me chamou a atenção é que o senhor chegou até a ser pastor, ou melhor, professor nos Estados Unidos também, né? O senhor viajou outros países também para levar o evangelho? Também. O senhor tem ideia, pastor, de a quantos países do mundo o senhor já foi? Assim, né? Estados Unidos, eu estive em Nova Várias York, vezes. Washington, na Califórnia, O senhor esteve no Japão, acho que duas duas vezes. vezes no Duas Japão, vezes. Uhum. na Flórida também. E na Europa, quando meu filho é missionário, em vários países, né? Portugal, França, Inglaterra não. Muito bom. Espanha. Então, rematando aqui esse ponto do seu currículo, é extenso, certo? Sim, Graças a Deus, Graças né? a Deus. Aí está reduzido. E está reduzido. Tá muito. Aí tem formação acadêmica, né? E tem atividades profissionais também, que são diversas. Mas, nesse ponto aqui do seu currículo, qual o ponto o senhor gostaria de destacar e enfatizar para nós observarmos e tomar como exemplo? Bom, eu fui chamado para a obra quando era adolescente. Eu senti o chamado de Deus, né? Lá na Avenida 11, vizinha ali à igreja, meus pais moravam, Em Natal. em Natal. É interessante que eu nasci no lar evangélico, mas houve um momento que eu senti de me entregar a Jesus. Eu descobri que filho de crente... Meu pai dizia isso. Filho de crente não era crente. Filho de crente não é crentinho, né? e Deus não tem neto, né? É verdade. Então, aos 13 anos, por aí assim, eu me lembro que eu senti aquela vontade, né? E sabe uma coisa? Aí me ajoelhei junto de uma cama, eu dormia, cama patente antigamente, e me entreguei a minha vida a Jesus. Senhor, eu entrego minha vida a Ti hoje. Só o Foi Senhor. a sua decisão. Só eu né? sozinho, foi. Decisão sozinha. Esse foi um ponto importante, né? Destacar aquele momento do meu encontro com Deus como me colocando, né? Como um pecador e aceitando como meu Salvador. Sim. Me permita, pastor, aqui adentrar um pouco nesse ponto, porque nós temos hoje, principalmente hoje, em que nós temos muita pregação do consumo, do que você tem que ser aqui na Terra, né, nesse mundo, Sim. o que você tem que possuir como propriedade, e para isso você tem que... Prosperidade. prosperidade, você tem muita coisa a fazer e muitas das vezes você renuncia anos e anos dentro de uma faculdade, de escolas, e às vezes pega uma profissão que depende de você praticamente mais do que o necessário, por 12 ou 16 horas, Sim. quando existe uma dedicação muito exclusiva. E às vezes você fica naquela situação, eu fui chamado pelo Senhor, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um sustento profissional e tenho que ter ali para a família, né? Como o senhor conseguiu equilibrar essa balança, né? Porque o senhor foi uma pessoa que chegou a vários níveis de O professor foi militar. Na do verdade, ensino, né? Você vendo aí meu currículo, Deus me chamou, como eu disse, na mocidade, na adolescência. Mas eu comecei a minha vida ministerial lá na Igreja Central da Assembleia de Deus. Templo sede, vamos dizer assim, da Assembleia de Deus, né? E ali, um aluno da escola dominical, meus pais me levavam sempre. Minha mãe me levava para o circo de oração, sem eu querer. Sim. Eu preferi ficar batendo bola com os colegas na rua. Não, você tem que ir para o circo de oração comigo, vá mudar de roupa. Essa foi a minha formação, meu pai, minha mãe, na verdade. E aí comecei ali. E um dia, eu já casado, né, com Iris, que está na Glória, Isso. o pastor João Batista da Silva me chamou e disse: moço, eu estava de olho em você. E a mocidade não tinha dirigente. Uma irmã estava interina lá.
ele me disse, eu orei a Deus assim, Senhor, se tu batizares esse jovem com o Espírito Santo e ele se casar, vou convidá-lo para ser o dirigente da mocidade. Entendeu? Sim. Aí começou a minha vida aí assim. Mas nessa altura eu era sargento do Exército. No meu Então, o currículo senhor tem o quê? Uns 22 anos? do Exército foram 12 anos. Saí como segundo sargento do Exército de escola da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, eu vendo, depois eu vou falar sobre isso, eu vendo missionários passarem pela igreja, eu tinha vontade de ser missionário. Mas Deus tem seus planos. Veja só, então, o pastor João Batista me convidou para ser dirigente da mocidade. E eu disse, bom, se o senhor entende que é de Deus, eu achava que se o pastor me chamava para um cargo, era Deus que queria. Aí aceitei. Um desafio enorme, desafio grande, mas Deus me deu vitória, né? Nos anos, 20 anos dirigi a mocidade. O senhor aceitou sem saber o tamanho do Não desafio? sabia, porque eu era da mocidade, já casado, mas nunca tinha dirigido Sim. trabalho nenhum. A liderança da mocidade foi, assim, ministerialmente falando, foi o seu primeiro cargo. Primeiro cargo. E você deve ter visto aí que eu exerci 10 cargos públicos Isso, tem. na vida secular. E na igreja, veja só que coisa interessante. O pastor João Batista da Silva, foi o meu primeiro pastor, ele acreditou em mim, no meu chamado, e primeiro foi a mocidade. Seria a mocidade. E Deus abençoou tanto esses 20 anos que eu reuni 80, 100, 120 jovens todo domingo. Todo domingo eu estava lá. Saía do Tirol, de ônibus, pegava 2 ônibus. Isso a gente tá falando na década de 90, pastor? 80? Não, 60 e pouco. 60. Aí saía de casa, pegava 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar. Tinha carro não. Sim. E então comecei a dirigir a mocidade, Deus foi abençoando, os jovens foram vindo, adolescentes, e gostavam do meu trabalho e tal. Chegou a 100 e poucos jovens se reunindo todo domingo. No domingo a gente tinha testemunhos, e pregação, ensino. No outro domingo era fora, no campo, evangelizando. Pastor, o senhor destacou 2 coisas importantes aí. Primeiro, o momento que o senhor decidiu, da sua própria vontade, entregar-se a Jesus e reconhecê-lo como Salvador. E o segundo momento foi o momento em que o senhor aceitou exercer um cargo de liderança, que o senhor conta que é o início do seu ministério. No início, pastor. Então o senhor tinha 13 anos e aceitou a liderança aí lá pelos 20, 21? Isso, depois de casado, não é? Depois de casado, 20, 21 anos. Exatamente. Nesse interregno, entre 13 e 20, 21 anos, o que é que mudou na sua visão para o senhor entregar-se à obra, mais do que entregar-se a Jesus, entregar-se à obra de Jesus? Dos 13 aos 20 anos, 21 anos, eu continuei seguindo na igreja, aluno da escola dominical, não é verdade? Aí comecei a namorar com minha esposa, eu com 17 anos e ela com 16. Ela trabalhava junto com o senhor na obra? Não. Não, Aí estávamos namorando, noivando, só que eu casei com 23 anos e ela 22. Sim. Tá entendendo? Mais ou menos Aí a 5, partir 6 anos de namoro partir e daí, noivado. ela começou a me acompanhar na obra. Nós já frequentávamos a mocidade. Sim. Agora, casado da mocidade, só que agora é diferente, eu como dirigente. Aí o pastor João... Naquela época podia o jovem casado compor na mocidade? Podia. Podia? Podia sim. Alguém achava que não podia. Eu digo, por quê? Isso não é jovem? Não é? O que determina ser jovem é a idade, né? A Não é o idade, estado não. civil. Eu acabei com isso. Certo. E aí o pastor João Batista, acho que era Deus falando com ele, me chamou e disse, Arnaldo, eu quero que você vá dirigir a 7ª classe da escola dominical, de jovens, né? E pastor, o senhor confia em Deus e que me chamou, tá bom. Aí um dia o superintendente da escola teve que sair. Ele me chama, Arnaldo, eu quero que você vá ser o superintendente da escola. Isso em poucos meses. 1 ano, 2, foi pouco a pouco. Quer dizer, eu só entendo que aquilo era chamada de Deus. Agora, hoje eu entendo assim, e tenho exortado os irmãos, não aceite mais de 1 ou 2 cargos na igreja.
Vou explicar a vocês por quê. Sim, é importante, pastor. É importante isso. Né? Importante. Tem gente que ambiciona cargo. Eu digo isso, pastor, porque no início do meu casamento eu fui para uma igreja, que era uma igreja pequena, a Quinta Borda. Sim. E lá não tinha tesoureiro, não tinha secretário, não tinha. Você assumiu tudo. Teve que assumir tudo. Pois bem. Mas eu tive uma experiência que não foi boa. Mas minha, eu corrigi, no final, consegui corrigir. No final, eu sofri as consequências. Exato. Inclusive na saúde, né? Sua saúde, eu tive depressão, terrível. Pois é. Porque eu era sargento do Exército, não era, a minha depressão não foi no Exército, não, foi na universidade. Bem, aí, dirigente da mocidade, professor da 7ª classe, superintendente da escola. Isso aí, só voltando, pastor, para a gente não perder esse ponto importante. O cuidado que a gente tem que ter de não ter muitos cargos na igreja. Exato. Vou explicar por quê. Aí depois, eu inventei de sugerir o pastor, aí a culpa foi minha. Inventei dizer ao pastor que era bom criar um trabalho missionário. Não tinha, a igreja não tinha missionário, ninguém falava em missão, mas vinha missionário do Peru, da Bolívia, da Argentina, passava pela nossa igreja, né? E contava aqueles testemunhos, e eu achava bonito, meu Deus, que coisa interessante, né? Isso. E o pastor, vamos criar um trabalho missionário. Ele olhou para mim desconfiado e disse: Erinaldo, eu era diácono nessa altura, mas Erinaldo, para que criar trabalho missionário se não tem candidato a missões? Eu era ousado, eu era proativo, sabe? Aí eu disse: pastor, o senhor cria o trabalho missionário, cria um culto missionário, uma vez por mês, os dízimos desse culto vão para a tesouraria e as ofertas vai para o senhor abre uma conta do Banco do Brasil, as ofertas do culto missionário para essa conta. Era o que chamava de caixa missionária? Naquele tempo não era Secretaria de Missão, não, era Caixa de Missões. Caixa de missões. Caixa de Missões, criou a Caixa de Missões e tal. Resultado, Deus foi abençoando. Aí, com 2 meses que foi criado o trabalho de missões, o pastor falou no culto, me deu oportunidade e tal. Não sei se vocês conheceram o pastor Edson Alves da Silva. Acho que não. Conheci. Não. Edson Alves era professor, teólogo do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Pindamonhangaba. Bom. São Paulo. Aí ele era meu vice-dirigente da mocidade. Vice-dirigente. Aí ele chegou para mim e disse: Erinaldo, já que você é o secretário de missões, eu quero dizer que eu tenho uma chamada missionária. Me surpreendi. Foi o primeiro candidato à missão. E Edson, não sabia. Para onde? Aí ele contou o sonho que teve e disse: minha chamada é para Madagascar. Meus irmãos, Madagascar eu posso dizer que é no fim do mundo. Onde o vento faz a curva, sabe? Vou dizer por quê. Por que eu estou dizendo isso? Então temos que falar com o pastor João Batista, você se apresentar a ele. Vamos apresentar. O pastor João Batista, aqui está o primeiro candidato às missões. Irmão, tem chamado missão? Tem. Para onde? Madagascar. Falou assim: onde é que fica? Aí ele disse: entre a África e a Índia. Meu Deus. Mais perto da Ásia, né? Então o pastor se admirou e disse: então, irmão Rinaldo, o senhor é o secretário de missões, tome as providências para mandar este homem para... O pastor abençoou, então, o ministério. Acreditou. Coisa bonita. Agora vejam bem como foi a coisa. Eu não sabia como mandar ele para lá. Então, Edson, vamos amanhã a Aerotour, a melhor agência de turismo de Natal. O proprietário era o senhor Peri Lamartine. Aí lá veio com o Edson. Ninguém tinha carro, ia de ônibus, fomos lá. Senhor Peri, aqui está, eu sou o secretário de missões da Assembleia de Deus, e este moço aqui é o pastor Edson Alves, e ele tem uma chamada de Deus para ir para Madagascar. Eu vim perguntar, nós viemos aqui para saber do senhor como é que esse homem chega lá, quanto é a passagem, por onde vai, etc. Peri Lamartine, veja como eu disse que era o fim do mundo, vocês vão ver agora. Peri disse: espera aí, deixa eu ver aqui onde é isso no computador. Vou lá. Rapaz, é longe. Não, primeiro foi esse episódio, não. Ele olhou e disse: sabe de uma coisa? Eu não sei como esse homem chega lá, não. Na primeira conversa, ele respondeu assim: eu não sei como fazer uma pessoa sair daqui de Natal e ir para esse lugar, não. Vocês fazem o seguinte: vão para casa, venham amanhã ou depois da manhã, eu vou consultar meus amigos no Brasil. Já pensou? Um dirigente O desafio de uma que empresa de de turismo famosa.
não saber como alguém viajar para lá. Tá bom, vamos embora. Tá vendo? Só você vai é longe, é lugar dos filhos. Aí voltamos lá, foi no segundo dia, ou no primeiro, não me lembro. Eles já descobri. Sai daqui, vai para São Paulo. Aí da São Paulo vai para a França. Da França vai para a Suécia. Foram colonizadores lá, sabe? E da Suécia que vai para lá. Então esse é o roteiro. Né? E eu disse, e a passagem? Calculou, era caríssima. As passagens todas, Natal, São Paulo, vejam hoje. São Paulo, França. França, Suécia. E Suécia, Madagascar. Aí voltamos ao pastor João Batista. Pastor, é esse o roteiro, e a passagem é assim, assim, assim. Eu disse, não, mas aí Edson deu uma pausa e disse, agora eu queria pedir ao pastor que antes de me mandarem, eu quero primeiro ir para a França, passar 6 meses aprendendo francês. No Instituto Bíblico, um instituto lá, missionário, que prepara os missionários para o lugar de língua francesa. Ele já sabia falar francês, mas não era fluente. O pastor disse, tá bom. Então, pastor, eu mandei ele primeiro para a França, né? Passa 6 meses lá, depois ele viaja para o final. Edson passou 6 meses na França, melhorando o seu francês. Sempre mandando carta para nós, todo mês. E todo mês a gente lia no culto de missões. E a carta para chegar aqui, pastor? Passava quantos dias? Já que ele mandava a carta pela distância? Pela distância, passava 2, 3 dias para chegar aqui. Da França para cá, 2, 3 dias só? Eu não me lembro bem, demorava. Pelo tempo demorava. Demorava. Bom, posso ver como coisa de Deus, Edson mandou uma carta dizendo que estava nessa cidade, essa agência de missões, e Deus usou uma mulher, uma irmã, em profecia, falando com ele em português. Meu Deus. Aí, a irmã não falava nada de português. Nada de português. Tudo lá era em francês. Mas ela aí recebeu a mensagem de Deus, Deus confirmando a chamada dele, que estava com ele, e ele ia chegar ao seu final e ele ia abençoar muito. Isso é muito importante, né, pastor? O chamado, a confirmação. A confirmação. O pastor, o senhor comentou há pouco que o senhor tem 58 anos de ministério. Desde 58, quanto tempo foi dedicado ao ministério pastoral mesmo? De pastor, da ordenação de pastor para cá? Eu teria que ver o meu currículo, mas passei um tempo como diácono, depois com o pastor João Batista. Passa de 30, não passa? O quê? De 30 anos de pastor? De ordenação? Não, deixa eu dizer. Aí, depois, naquele tempo era 7 anos, meu irmão. Aqui a diácono foi em 69, em presbítero 73. Escute, 69 para 73, 4 anos, vamos lá. Aí evangelista 82. 73 para 82, há quantos anos? Aqui vai dar 7, 9. 9 anos. E a pastor 93. Pronto. Então de 82 para 93. Sim, 11 anos. Uhum. Agora, de pastor, quanto foi consagrado a pastor? 93. Então, o senhor tem aí, pastoral de 93 a 2026. Aí só ele calculando para nós aí na calculadora. Aí você vai fazer aí 33 anos. 33 anos de pastor. Nesses 33 anos de pastor, teve algum... O que o senhor destacaria, ministerialmente falando? Um momento... É muito bom essa sua pergunta, viu, pastor? Porque assim... É tão importante que eu quero... Sim, chamar ali o... Tiago, eu tenho um ponto importante. Vai colocar aqui para a gente algumas perguntas, pastor, que a gente separou. Inclusive, eu quero até homenagear aqui que foi a minha esposa, a sua ovelha, que teve a coragem de ler a Bíblia, porque o senhor perguntava na igreja quem é que tinha já lido a Bíblia toda. Então, ela que separou aqui para a gente algumas perguntas. Já a questão da origem, o senhor já falou, né? De onde o senhor é de Natal. Isso. O senhor nasceu num ambiente cristão. Vamos ver aqui, pastor. Formação espiritual. Formação espiritual, né? A gente já passou por ele. Jesus, aos 13 anos. Isso, eu posso dizer, né? Importância da oração em sua vida. Desde jovem, meus irmãos. Desde adolescente, né? De adolescente, e principalmente depois que me casei, não é? Passei a ter mais responsabilidade.
Isso. O ano que o senhor leu a Bíblia pela primeira vez, qual foi o ano? O senhor lembra? É, Eu estou lendo 53 vezes, anos. tinha 30 anos. 30 anos de idade. 30 anos de idade. E às vezes eu já ouvi o senhor comentar que considera que começou tarde, né? Comecei tarde porque eu já tinha 30 anos, 30 anos. Se tivesse começado antes, né? já tinha lido mais. Vejam só, né? Alguém diz assim, eu leio a Bíblia 2, 3 vezes por ano. E por quê? Para competir com alguém? Não. Deus me deu o método simples de ler 3 capítulos por dia Por só. dia. Começando em Mateus. Pronto. É bom. O... Mas o senhor tinha feito perguntar. Quer seguir aquelas perguntas? Isso. Vamos lá. Pode ser a próxima. Já respondeu tudo Respondeu, bem? já. 53 Pastor, vezes. nesse ponto da leitura, eu acho muito importante o senhor falar sobre aquela maneira que o senhor estava me explicando, de a estratégia que o senhor tem hoje para a leitura da Bíblia. Sim. Gostaria que o senhor falasse um pouco para que as pessoas... Certo. É importante aprendesse. fazer isso. Eu quero me dirigir aos nossos espectadores, dizendo que eu já preguei nesse Brasil todo, graças a Deus, exceto no estado de Tocantins, que é o mais novo, na verdade. Agora, me causou espécie onde eu passei no Brasil e perguntei quantos crentes leram a Bíblia toda, uma decepção terrível. No Brasil todo. O Brasil todo. O Brasil todo. Eu acho que eu vinha dizendo a você, Isso. numa convenção com 2.000 pastores. Eu fui preletor de um assunto lá, e no meio da minha palestra, eu perguntei aos pastores, meus amados irmãos, obreiros do Senhor, pastores aqui presentes, quantas vezes vocês já leram a Bíblia toda, ao menos uma vez? Eu esperava que levantasse ao menos a metade. Fique de pé e eu quero contar. Não contei 100 pastores, pastor William. E não dava metade do público. Não, eram 2.000 pastores. Ou não dava 10%? Não, era 5% no máximo. Fiquei decepcionado. Excepcionalmente. E a essa altura eu já estava lendo a Bíblia sempre, né? Eu tenho autoridade para perguntar. E, por exemplo, não vou dizer onde, uma igreja do Nordeste muito grande, fui chamado para pregar também, e lá no meio eu perguntei, pastor, o senhor me permite fazer essa pergunta? 1.600 pessoas sentadas. Quantos já leram a Bíblia toda uma vez? Não contei 50. Aí me voltei para trás de mim, tem uns 200 obreiros, de um lado, do outro e atrás. Meus irmãos obreiros, me permita fazer a mesma pergunta a vocês. Não contei 30. Então eu cheguei à conclusão que os pentecostais, eu sou pentecostal, e a Assembleia de Deus eu conheço melhor, ou não amam a Bíblia, ou tem preguiça de ler. Mais provável a segunda opção, viu? Pastor, pelo seu tempo de pastor e de idade, com certeza o senhor vai ter uma explicação melhor do que eu, no sentido de dizer por que as pessoas têm tanta dificuldade na leitura da Bíblia, tirando a preguiça. Deve ter crido preguiçoso, né? Isso. Se me Olha, permite, Uau! se eu perguntasse, com esse meu telefone aqui que Deus me deu, com o WhatsApp, Sim. quanto entraram no WhatsApp hoje? Garanto a você que é 90%. Ou 100. Pode chegar a 99%. E esse modelo que o senhor ensina é um modelo simples. Simples, 3 só capítulos 3 capítulos, por dia. pastor. E ainda termina antes, 3, 4 dias antes do fim do ano. Isso. É uma coisa simples. Então, realmente, é falta de... Ou é preguiça, falta de interesse mesmo. Mas, pastor... Mas o pastor citou uma coisa importante aqui, que são as distrações modernas hoje. Ocupa As muito. pessoas se né? distraem muito com muita coisa. Você já viu que as redes sociais, É verdade. você entra num... Há 53 anos atrás, a gente não tinha tanta tecnologia assim. É verdade. Não puxava tanto o tempo, né? Hoje já... Não que justifique, Eu mas conversando com pastor, minha É verdade. esposa Agora, sobre o isso. senhor entra numa rede social dessa, às vezes eu fico admirado. Passou 1 hora e eu não vi. Agora, para ler a Bíblia... uma coisa vai puxando vai outra. puxando outra. A Bíblia, eu me dirijo aos nossos queridos irmãos telespectadores ou pessoas que estão diante desse programa, é minha orientação, meu estímulo, para que leiam a Bíblia todo dia. Jesus disse,
As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Se lê 3 capítulos por dia, Glória a Deus. em um ano, Em um ano, cumpre, ó, termina em menos de um ano. 15 minutos no dia, 20. Você pega um Salmo de 119, por exemplo, só ele equivale à leitura de um dia. Mas nos outros tem capítulos menores. Tem livros, na verdade. Você gasta, no máximo, 20 minutos lendo os 3 capítulos, ou meia hora no máximo. E outra coisa, a minha leitura da Bíblia não é só ler a Bíblia. Eu abri aqui para vocês, em qualquer página que eu abri, não é? Minha Bíblia está assim, ó, toda riscada. Pastor, me permita. É uma dificuldade. É uma dificuldade. Vou falar da minha dificuldade, eu acredito que seja a dificuldade de muitos outros também. Leitura corrida da Bíblia, para mim, é um desafio. É um desafio. Por quê? Porque a gente vai lendo um texto, entra um golpe de inspiração, entra uma ideia, entra uma dúvida. O que vai chamar a atenção é verdade. Isso. E aí entra um sermão, um título, e aí eu fico ali, às vezes, lutando contra mim mesmo. Como é que eu faço? Eu faço esse risquinho aqui, obviamente, 53 leituras, né? Eu não vou, mas a minha é riscada, aí eu risco, faço pergunta e vou mas ajustando eu estou vendo aqui. A sua muito pouco riscada. Em comparação à sua, meu Deus do céu. O Novo Testamento é um pouquinho mais. Agora pegando. Agora pegou. Entendeu? É um pouquinho mais. Nem se compara, me ajuda. Então, aqui, assim, a ideia de riscar a Bíblia é justamente essa, é fixar a informação, o texto. O senhor disse muito bem que eu li um texto de psicologia que diz que quando você lê um texto, ou a Bíblia, ou qualquer outro livro, se você não destacar, você esquece a maior parte do que você leu. Agora, se você destaca, sua mente grava. Isso aqui eu li do lado esquerdo da Bíblia, li do lado direito, assim, né? Então aqui de verdadeiros, e Deus vai me dando aqui a proporção que eu vou lendo, né? Verdadeiros esboços. Por exemplo, aqui, ó, sobre batismo com o Espírito Santo. Promessa do batismo com o Espírito Santo. Aí aproveito e vou buscar texto paralelo para e já traz para aquela página. Para aqui, ó. Então o senhor escreve na própria página. Na próxima página. Joel 2, 28 e 9, Atos, Isaías, Mateus, João, Lucas, Atos. Isso primeiro. Segundo, o cumprimento. Quando é que se cumpriu o descido do Espírito Santo? Atos 2, 1 a 21, 37, 38. Isso tudo aqui, com a minha canetinha aqui. Para todos. Atos 19, 1 a 6. Ainda tem, pastor, espaço aí para escrever alguma tem coisa? Tem mais não. Agora, terceiro tópico. Aqui tem um esboço, né? Terceiro tópico. Condições para receber o batismo com o Espírito Santo. Aí vem aqui. Primeiro, arrependimento. Atos 2, 38, Tiago. E segue desse jeito, né? Joel 2, 12. Exatamente. 2, conversão. 3, crer. Aí vem João 7, 38. Obediência, Atos 52. Pedir, Lucas 11, Lucas 11 e 13, na verdade. Então, tudo isso aqui, isso é um verdadeiro amor pela esboço. É um esboço. Agora, como acontece o batismo? Olha só, tá aqui. Como acontece? Uma ação sobrenatural no ambiente. Aí eu cito aqui... Esse estudo, entre aspas, é um estudo, né? Que você está falando... Está na página de Atos, capítulo 2. É verdade, está toda riscada aqui. Aí como aconteceu? Aí vem Atos 2. Uma ação sobrenatural. Um som como de um vento. Né? Línguas como que de fogo. Não era de fogo. Começaram a falar língua. Ação sobrenatural na pessoa. Na pessoa. Primeiro, cheio do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Está vendo aqui? 3. Os que são batizados né, de Deus. E a letra de médico, que eu estou vendo aqui, a letra... Versículo-chave, Atos 1 e 8. Livro incompleto, a obra do Espírito Santo não findou. Amém. Então, se eu pegar isso aqui e passar para o computador, se eu tenho um esboço. Tem um estudo para pregar, eu prego por aqui. Teve um episódio, pastor, eu lembro que o senhor esqueceu sua Bíblia, acho que foi em outro país, não é? E teve que trazer para cá de volta, não foi? Não sei. Um episódio que o senhor estava num lugar e deixou a Bíblia
E aí depois lembrou e mandaram a Bíblia para o senhor? Sim, eu não Não foi lembro. isso? Foi, mas não me lembro quando foi. Tiago, vamos Vamos lá. ainda sobre as Vamos. perguntas, dentro da leitura da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, nós temos a seguinte, pastor. Em qual dessas leituras, que já foram mais de 50, né? Deus falou algo que marcou profundamente a sua vida? Pronto, uma dessas foi sobre o Espírito Santo. Eu já fiz até um esboço aqui de um sermão, não é? Muito falou meu coração, tá certo? E vários trechos da Bíblia, né? Mas esse aqui falou muito ao meu coração. O senhor me permite uma provocação, pastor? Pois não. Como eu sou seu aluno, né? Seu aprendiz. É muita modéstia. Não, eu sou aluno do senhor. Somos, O sempre. senhor sabe, o senhor sabe. Eu sou muito mais, eu sou o seu inteiro. Com alegria, pastor, com alegria e com honra. Sou seu aluno. Louva a Deus. Tem um texto que o senhor uma vez citou e que tocou muito ao meu coração. Sim. Quando o senhor contou essa história. Eu nunca lhe disse isso nas nossas conversas. Chegou o tempo, não teve tempo? Né? Chegou aqui. Há tempo para todas as coisas. Que foi quando o senhor assumiu a igreja e Deus falou para alargar as tendas. Sim. A de Parnamirim, está dizendo, né? Parnamirim. Sabe onde foi? Foi Eu guardei Isaías. aquilo com muito carinho. Como foi esse texto? Eu Como acho saltou que isso ao foi seu coração? Isaías, se não estou lembrado, você me ajude aí. Alarga o lugar na tua tenda, estenda as cordas da tua habitação. Não sei se é Isaías 54, por aí, vamos ver. 54:2. 54:2, ponto, está aqui. Na minha leitura diária. Então, aí, Tá mas eu, Senhor, qual é a minha missão aqui em Parnamirim? Para que me trouxeste para cá? Terceira igreja do Estado, um pastor antigo, de mais idade, entregou o trabalho. Não é? E sobre a chamada de minha para Parnamirim é um fato muito interessante. Se vocês quiserem, eu digo. Sim, por favor, pastor. Aí Deus disse, eu orando a Deus, disse, Senhor, por que me chamaste para cá? Dentro de mim uma voz interior disse, expandir a obra. Eu disse, mas Senhor, tem 16 congregações com a sede, né? O templo sede para terminar, estava na areia, não tinha reboco, não tinha esquadrilha, só tem as telhas. Senhor, eu preciso cuidar daquele templo, senão como é que vai crescer assim? Me mostra aqui na tua palavra. Olha, não tem o tempo pentecostal que tem uma mania. Abriu a Bíblia. Fala aqui do lado direito. De vez em quando eu fazia isso. Fala aqui, Senhor. Os teus olhos estavam aqui. Amplia o lugar da tua tenda. E eu fiz até um esboçozinho. Amplia o lugar da tua tenda. Até onde a igreja vai, né? Toma posse e tal. As cortinas da habitação, cortinas, crescimento da igreja, estudar e tal, cortina para puxar a tenda, filmar, né? Doutrina. Terceiro, não impedir, né? Não deixar de orar, de evangelizar. As cordas apontam para firmeza. Na verdade, você firma a tenda com corda. Você bota a estaca. Se não tiver corda lá, dá problema. E, finalmente, as estacas. A estaca é a doutrina aprofundada. Não é? Doutrina aprofundada. Estaca é doutrina. Foram essas áreas aí que norteou o seu ministério de 25 anos. Exatamente. Oração, doutrina. Sim, exatamente. Oração, doutrina. Agora, tem uma coisa que infelizmente, não está vendo mais. Eu disse, Senhor, mas me mostra uma estratégia, não é? Como expandir a obra. Sim. Aí Deus me mostrou, sabe, através de uma revista da Igreja Batista. Não me lembro qual foi a Igreja Batista, mas eu tinha dentro de mim uma revista, Igreja Batista. Eu sei ler um artigo lá, e quando eu vi assim um item, Mutirão Evangelístico, uma revista da Igreja Batista. Isso em 99, pastor, já, quando o senhor chegou aqui? Sim, eu já tinha assumido. Aí comecei a olhar para aquele trecho ali, evangelização de casa em casa, entendeu? Durante uma semana, e à noite culto público. Disse, Senhor, isso aqui está me parecendo a estratégia. Nunca tinha ouvido falar na minha vida de mutirão evangelístico. Aí
reunir a diretoria e disse, olha, nós vamos agir assim. Todas as igrejas têm que fazer isso. Todas, as 16 congregações. No interior tinha umas 50 e pouco lá. Passei essa ideia do mutirão para os dirigentes da congregação, para os obreiros do interior. Irmãos, a cada 3 meses, né, vamos fazer esse trabalho aqui. Durante esse trabalho, dessa semana de oração, não pode ter culto de doutrina, aniversário, nada. Aniversário do pastor da igreja, a dia ou antecipo, mutirão. Mas Deus ampliou ainda, o que eu não vi na Igreja Batista. Agora, essa semana não vamos evangelizar de cara assim, não. Uma semana de oração antes, lembraram? Uma semana de oração antes, orando para Jesus abençoar o mutirão e salvar a Eram alma. 3 mutirões no 4 ano. por ano. 4, né? 3 por Vai mês. 3 meses. Era uma semana de oração, a semana do mutirão propriamente. E ainda a terceira discipulado. semana. Mas já começou com 4 mutirões no primeiro ano? Já. E depois da semana do mutirão, veio o mutirão discipulado. É. Que eu li numa revista de missionária que, estatística missionária, quando as pessoas aceitam Jesus no domingo, por exemplo, se você não visitá-lo dentro de 48 horas, Sim. ou pelas redes sociais, ou vai lá, perde-se Contato. 70%. 10 pessoas aceitaram, 7 se perdem. Isso aí. Entendo. O senhor saltou com a estratégia do mutirão de 16 para mais de 70 72 igrejas, congregações. em 25 Aí a igreja anos. absorveu a ideia, no mutirão era todas as igrejas evangelizando, certo? Podia ter ciclo de oração? Podia. O ciclo de oração colabora. Então, a orientação do versículo Sim. que a gente chamou a atenção foi Esse. bem. Esse foi- E Deus fez. Ampliou o lugar da O senhor saiu de 16 congregações e... Para 72. Para 70. Paulo diz em 1 Coríntios 3, um planta, Outro- outro rega. Mas Deus é quem deu o crescimento. É, quem deu? Teve, pastor, em algum momento desse seu ministério? Sim, deixa eu longevo, dizer. O pois senhor não, falou em Parnamirim de 16 para 72. interior. No interior de 50 e pouco para 122 congregações e ponto de pregações de igreja. 122, meu irmão. Agora, foi o pastor Rinaldo que fez isso? Não. O pastor Rinaldo, eu plantei e reguei. Semeou. É. Semeei É. a palavra. Aí Deus deu o crescimento. É Ele quem dá. É o Senhor quem dá o É o Espírito Santo quem convence o homem. Não é o pastor Rinaldo, não é o pregador. São instrumentos de Deus para semear a palavra. Semear, é verdade. Não é verdade? Era nesse sentido a pergunta que eu vou lhe fazer. Então, esse foi um outro texto também que me marcou a minha vida. Sim. Além daquele do Eu lhe perguntei por esse texto justamente porque quando o senhor falou eu lhe vi falar Foi cirúrgico. Foi cirúrgico. Eu guardei essa informação. Assim, chamou atenção, amplia o lugar É. da tua assistência. Eu aprendi muito com o senhor e continuo aprendendo. E eu aprendo com especialmente em cursos de vocês. doutrina. Eu quero aproveitar ainda nesse ponto, né? Veja que a gente estava falando sobre a leitura da palavra de Deus, chegou no ponto do mutirão evangelístico, tudo baseado na palavra. Tudo. Sem dúvida. Se não há leitura da palavra de Deus, não há orientação, não E há se não há sabedoria. oração, meu irmão? Sem oração. Não há evangelho. Antigamente havia um dito, os obreiros diziam assim: muita oração, muito poder. Isso. Não é? Pouco. Pouca oração, oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Isso eram os velhos antigos pastores É. diziam. Então sabe? vamos seguir na próxima pergunta, pastor? Vamos. Se Sim, o sim. quiser ler, fique à vontade. Na sua Essa a gente experiência passou, com Deus, né? Em qual dessas leituras? Isso. Texto bíblico marcante, falando. Já. Isso. Né? Como um cristão pode vencer a procrastinação na leitura bíblica? Ele também já falou que são os 3 capítulos por dia. As distrações, a procrastinação diária, né? É tomar uma decisão. Tomar decisão. Pastor, me Uma permita... decisão não é só pensar e ter atitude. Começar a ler. Pra você ter uma ideia, na minha Bíblia, está aqui, ó. Essa última página aqui é interessante. Aqui está marcada a data que eu inicio a leitura e eu termino. Anual. No antigo e no antigo. Aqui. No novo. 53, aqui, ó. Eu achei interessante essa sistemática dele. Ele 50, a leitura dois 52 foi evangelhos. 1 de 1 de 25, terminei do dia 21 de março de 25. Antigo Testamento, 22 de março de 25
a 23 de 12 de 25. Aqui, Terminou antes do Natal. 53. 1º de janeiro de 26. Pastor, o senhor me deu uma informação que eu achei importante. Começar pelo Novo Testamento. Sim. Por quê? Eu não segui aquela da Bíblia. Porque você lendo o Novo Testamento, a mensagem é mais acessível. E você tem uma sequência. Você começa o Mateus ali, aí o nascimento de Jesus e tal, vai um encadeamento, você tem uma sequência de fatos que fica na sua cabeça. Aí você termina Mateus, você está para Marcos, não é? Sim. Vai para Lucas, ali vai para João, vai para Atos, fica um encadeamento, um texto tem relação com o outro. Agora eu leio, por exemplo, Deuteronômio e leio Lucas. Não bate. Não tem muito sentido. Não. Agora, eu sempre digo, mas se você prefere começar a ler por gente, comece e lê a Bíblia toda. O importante é ler. Ano passado eu li começando pelo Velho Testamento. Quantas vezes? Quantas vezes eu já li a Bíblia? Sim. Pastor, eu não tenho um número exato. Eu não tive esse cuidado de contar. Certo. Mas eu estimo que em torno de 15 vezes. Se lembra o ano que começou a ler? Por exemplo, pois eu aconselho o senhor a fazer uma tabelazinha dessa. Certo. Eu tenho uma metodologia, se eu me permite, o entrevistado é o senhor. Eu anoto o dia em que eu leio o capítulo. Não, toda ela. isso também, olha. Ele me ensinou isso, eu lembro, pastor. Também, falou algumas tá aqui. vezes. Está aqui, ó. A data de eu ler Eu está vou nessa aqui, aqui, ó. mas tinha na outra, a data. Claro, além de Entendeu? ter aquela anotação Aí geral. eu sei, por exemplo, pegar aqui, o senhor falou de Mateus aí, né? Pronto, Mateus eu começo justamente no dia 1º de 1. Entendeu? Isso serve para qualquer um. Certo. Exatamente. Muito. Agora, veja aqui, ó. Isso aqui eu Marcador. coloco, tá aqui. Qual foi a minha leitura do dia 13? Sim, 13 foi ontem, né? isso. Ontem, hoje é 14. 13. 13. 10. 10. 10 de 1. Aí já sei, quando eu começo dia 13, 10 é 11, 10, 11 e 12. Eu leio 10, 11 e 12, pronto. Aí, quando eu passo para o outro dia aqui, dia 14, que é hoje, né? Sim. Dia 14, isso aqui. Eu leio São Marcos, capítulo 13, 14 e 15. 14. E 15. Mas só botei uma cronologia capítulo, mas está batendo. diferente. Está batendo? Tá batendo. Pastor, eu conversando com minha esposa a respeito da leitura da Bíblia, e como eu lhe falei, ela passou a ler por sua causa, vamos dizer assim, né? Graças Então a é Deus. fruto do Senhor a leitura da Bíblia da minha Graças esposa. a Deus. Não só ela, mas várias pessoas já me disseram Isso, isso. Pastor, isso. foi o senhor que me estimulou. Excelente. E eu conversando com ela, perguntando sobre o que gera uma dificuldade, e ela disse: você tem que ler a Bíblia e ler a Bíblia como fosse numa guerra. É uma guerra ler a Bíblia. Então, se você for ler a Bíblia nesse pensamento, é uma guerra, você consegue, porque você já vai pensando em não desistir. Porque como é uma guerra, vai dar um sono. E vencer os obstáculos. Vencer o sono, vencer como o senhor falou, né? As distrações. Porque tudo o que nos traz, quando a gente abre a Bíblia para ler ou até mesmo para orar, são situações espirituais que acontecem. Guerras espirituais. Além dessa guerra que você falou aí, depois que você vence isso, torna-se uma coisa normal. Eu sugiro aos irmãos o seguinte: minha rotina diária pode ajudar alguém também a experimentar. Eu acordo de manhã, digamos 6 horas, por aí. Não me levanto assim ligeiro, não. Sim. Demora um pouquinho. Minha primeira tarefa depois que me levanto é ler a Bíblia. Quando eu fiz o mestrado, aluno, o professor ensinou de metodologia da pesquisa. Eu aprendi o seguinte: se você quer ser um bom leitor, esse conselho eu passo para todo mundo. Leia o livro que você lê no mesmo lugar. Interessante. E no mesmo horário. De preferência. Mesmo lugar e no mesmo horário. Gera um hábito. Gera o hábito, organiza aquele hábito, né? E eu faço isso. É diferente. Eu não leio na cama, não leio na cozinha, na sala, não. Tem uma cadeira de balanço, de palhinha, não é? Aí vou lá para minha biblioteca e leio e faço a minha leitura. Pronto. Então, isso é um conselho É o importante. primeiro Muito bem. expediente do dia. Vamos seguir Sim, na aí próxima. depois orar. Sim. Segunda tarefa é oração. Li a Bíblia, agora vamos orar. Bem. Eu oro, interessante, né? Eu faço 4 vezes, eu faço caminhada.
semana. Não faço todo dia. Mas quando eu faço caminhada, já para ganhar tempo, eu caminho orando. Legal. A oração eu é vou- você falar com Deus. eu vou falando em com Deus, todo orando e momento da sua caminhando. vida, do seu dia a dia. No dia que não tem caminhada, aí eu estou na minha cadeira, sentado, e eu oro a Deus. Glória a Deus. Agora essa é boa, pastor Williams. Vamos lá. Veja aí. O não de Deus. Eu vou até provocar aqui um pouco o pastor Elinaldo nessa pergunta. O senhor já viveu uma experiência em Só que um parênteses, Deus viu? lhe disse não? Só um parênteses, pastor. Eu sou colocar aí. Estamos numa geração do sim. Sim, é verdade. Aí só continua. Hoje em dia todo mundo tem dificuldade de ouvir não, né? O senhor já teve experiência que Deus lhe disse não? Como o senhor se sentiu ao receber essa negativa? Que conselho deixaria para a geração do sim? A minha provocação com relação a essa questão do não, me parece que é o quesito missionário, né? É verdade. Esse pode ser eu queria ir para a missão. Sim. Eu não recebi propriamente um não assim. Deus não me disse, não, você não vai. Mas como foi que eu não fui? Eu tinha desejo. Sim. Eu não posso dizer que eu tive uma chamada para a missão transcultural. Eu tinha um desejo forte no meu coração. Mas nunca Deus abriu as circunstâncias, as condições, sabe? E aí, quando o pastor me chamou para ser secretário de missões, vocês já ouviram a história alguém dizer, pastor, eu disse, mas senhor, por que eu não fui uma missão? Eu perguntei a Deus. E um dia Deus usou um irmão e disse assim, pastor Arnaldo, tem os missionários que vão e tem os missionários que ficam. O senhor pode ser um dos que ficaram. Eu creio que fui. Por quê? Porque eu fui chamado para ser secretário de missões. Ajudar a enviar missionários. Entendeu? Exato. Então, durante vários anos... Você destacaria mais algum outro não de Deus que o senhor recebeu além disso? Não, sim, por exemplo... Esse não mais ou menos aí? Algum não? Um não, Deus me falando assim, nunca recebi propriamente um não, Deus. Não vai. Não. Não mas faça. Como Deus não me dava resposta, eu entendi como não. Agora, interessante o que o senhor está dizendo, que não recebeu o não direto. Pastor, nas suas orações, experiência agora e me permita a profundidade. O senhor é um cristão que pede muito a Deus? Sim. Porque a minha vida, vocês sabem que não sei se vocês sabem disso, não é? Uma vez tendo aqueles 5 carros na igreja, e já sendo professor da universidade, olha o trabalho tremendo. Eu comecei a me sentir mal, de querer perder o apetite, até para tomar água ficava difícil. O que é isso? Minha esposa me acompanhou e eu disse, não está bem, não. Aí ela chamou uma psiquiatra, que ela achou que eu estava... Você vai ao médico? Não vou, não. Aí alguém sugeriu para o psiquiatra, não estou doido. Eu achava que psiquiatra era só para doido. É interessante o senhor falar nisso, pastor, porque inclusive a gente está nesse mês de janeiro que estão considerando para... tem normas agora que está entrando até no ano 2026, que é uma norma de 01, que fala sobre a saúde mental. Sim. Incentivando as pessoas realmente se tratarem, procurar... Eu não queria. Mas a psiquiatra, a irmã Verônica, psiquiatra crente, foi me visitar, tirou minha pressão, tirou tudo, começou comigo. E ela disse, pastor Arnaldo, o senhor está muito estressado. O senhor está num alto grau. O senhor atribui esse estresse todo ao número de cargos. O número de cargos que eu exercia, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, meio perfeccionista. O senhor já era pastor nessa época? Não, né? Diácono, perfeccionista. Hoje eu me analiso, depois que eu vi psicologia, eu era perfeccionista. As coisas tinham que ser daquele jeito mesmo. Eu não era tolerante com as pessoas. Eu era rigoroso, muito rigoroso comigo e com os outros também. Mas isso não é bom. Não é bom, viu? Aí eu fiquei, aí ela me diagnosticou, o senhor vai precisar tomar remédio. Aí, mas irmão, tomar remédio para quê? O senhor tem que tomar remédio. Se o senhor não tomar remédio, o senhor não vai ficar bom não, o senhor pode ter um grau pior. Passou o remédio controlado para mim. O famoso tarja preta. Tarja preta, eu tomei contrariado, mas tomei. Então, bom.
3 anos tomei remédio controlado. Mas teve um dia, aí é interessante como Deus chegou, né? Eu sempre as irmãs, o pessoal gostava de mim na igreja, e eu tive que me ausentar da igreja. Irmão. Olha, aqueles 5 cargos, eu não tive condição de ir para mais O senhor, nenhum. o senhor pediu para sair? Durante Mas- esses 3 anos, o senhor ficou Sim. ausente da igreja, dos cargos? Do cargo, de tudo, meu irmão. Sim. Grave, não é? Grave, porque eu não tinha condição de fazer nada, tô dizendo, nem beber água por dia. Sono não Estafa podia. mesmo. Eu ia dormir pedindo a Deus que chegasse o dia da manhã. O dia da manhã, que chegasse a noite, era uma coisa, depressão profunda. Depressão profunda, tive que tomar remédio controlado. Eu que nunca tomei remédio, a não ser Tem gente que diz que depressão é demônio. demônio Então, ou é não é o caso, besteira. né? Não. Era me E o senhor não percebeu isso, né, pastor? Quando isso foi aos poucos Aos que poucos foi... perdendo o apetite, aos poucos não querendo beber água, e desame e aquela coisa, ela diagnosticou direitinho. Ou você toma um remédio, ou você vai piorar e vai ser muito difícil. Eu aceitei tomar o remédio, né? O diagnóstico dessa foi esse. Porém, teve um dia, e as pessoas se sentindo minha falta na igreja e me visitar. Eu não queria receber ninguém, veja só. Não queria. Queria conversa com ninguém. Mas eu lembro que uma irmã, chamada Irmã Aline, ainda é viva, a Irmã Aline foi me visitar e viu meu estado. E agora, eu nunca tive preguiça de ler a Bíblia. Interessante, desestimulou de tudo, mas a Bíblia eu li com prazer. E orando. Glória a Deus. Até que um dia Deus usou essa irmã e disse assim, meu servo, a expressão bem lembrada, hoje eu assino a tua vitória. Glória a Deus. E sarou. Aí, naquela noite, ela foi de tarde, eu já comecei a comer bem. Glória a Deus. Aí foi melhorando, mas sempre tomando um remédio chamado Valium. Vale. Valium. O senhor Vale disse alguma que eu coisa. tomei esse remédio também. Tomei. Aí o Tomei vale e tomei cadernal. tomei Ele tá diante de 2 milagres aqui, né? vários tempos tomando Valium, fui melhorando e fui Glória a abençoando, Deus. até que Deus me tirou E tinha uma daquela- gradação, né, pastor? Tinha um É. Vale 1, tinha um Vale 2. Eu não né? me lembro, Tinha uma gradação. sei que né? tomei o remédio controlado, mas chegou o dia que Deus me deu a vitória completa. Aí eu Glória a Deus. passei a voltar para meus cargos na igreja devagarzinho, e para a universidade também. Aí Deus normalizou minha vida. E de aí para cá, nunca mais tomei nada de remédio para nervo, para cabeça, para coisa nenhuma. Eu entendo que Deus me curou. Efetivamente. Jesus disse, os bons não precisam de médico, mas os doentes precisam. Nosso É tempo verdade. tá bem, É. bem esticado. A gente É. vai fazer um ping-pong aqui Você, rápido. Vamos. Com o pastor. por aqui falta só um... Mas o... Te dá um. O que... Não, mas se quiser mas, prolongar mas um me pouquinho, permita tô- aqui. tô à disposição. Pastor, o senhor tem mais de 80 anos, né? 83, 83 anos, anos. 1º de janeiro, 83 anos e 1º de dezembro, aliás. Então eu não quero E resumir, 40, eu não quero resumir 83 anos e a gente não pode perder essa oportunidade Sim. em 1 hora. Entendeu? Então vamos esticar mais um pouquinho. Vamos. Pode esticar, fica à vontade com os irmãos. Vamos lá, Tiago. No início do seu ministério, o senhor pensou em desistir? Como discernir quando a chamada vem de Deus ou é da vontade humana? né? Bem, na verdade, eu nunca pensei em desistir, graças a Deus. E a segunda pergunta, como saber? É como discernir o que é Sim. Chamada de Deus. Chamada. A que é partir desejo. daí eu já colocava sinais diante de Deus. Sim. Sempre admirei o testemunho de Gideão. Vocês já leram? Houve 5 sinais que ele colocou diante de Deus, Muito bom. para saber se era vontade de Deus. É. Não é? Quando ele convocou o povo à batalha, quantos vieram? Você lembra? 32 mil. Deus disse, Gideão é muita gente. Se você ganhar a guerra com esse povo, vão dizer que foi você. Aquele do novilho molhado, volta, do Exato. novilho seco. Não, manda embora os medrosos e tal, todo mundo. Saíram 10 mil, ficaram 22 mil. Gideão dizia, quem for medroso ou covarde, vai embora. Por 10 mil. Depois ficou 22 mil. Gideão é muita gente ainda. Muita gente. Faz o seguinte,
leva esse povo para as águas, e quem bebe água como cachorro, se lambendo, você separa. Só ficaram quanto? 300. Com esses 300 você vai vencer. Mas ele deu 3 sinais a ele, e ele pediu 2, aquele do noveiro. Chova só fora e não chova no noveiro. Chova só no noveiro, não chova fora. Foram 5 sinais. Então, o senhor... Aí eu sempre, quando eu tinha alguma atividade para que eu era chamado, eu colocava dentro de Deus, se era a vontade dele. O senhor estabelecia algum sinal com Sim, Deus? sim. Alguns sinais eu colocava. Eu sei que isso é uma pergunta muito espiritual, da sua intimidade com Deus. O senhor poderia... Que tipo de sinal o senhor colocava? Tipo assim, salvar tantas pessoas no culto, batismo com o Vou dar um Espírito exemplo Santo? como eu fui chamado. Que exemplo de sinais eram? Parnamirim, pronto. Pronto. Parnamirim é um exemplo muito bem convincente, graças a Deus. Pastor Santana morava em Parnamirim, não é? Isso. Aí foi chamado para ser pastor em Natal. Continuou morando lá. E ficou o lugar dele vago. E começaram as especulações. Quem é que vai substituir o pastor Santana? Não sei se vocês sabem dessa história. Começou a aparecer nas redes sociais os nomes sugeridos. Um dizia, deve ser Miranda, pode ser Miranda, pastor Miranda. Ou pode Os ser presidenciais. pastor Francisco Paulo, no Grande Obreiro do Interior. Pode ser fulano de tal. Enfim, surgiu uma lista de 14 nomes. E o seu tava? Não, aí botaram o meu nome lá também. Não me pergunte quem botou, que eu não sei. Nunca me revelou quem foi que sugeriu colocar o meu nome. Eu até disse a minha esposa, Iris, não sei quem colocou meu nome aí na lista dos prováveis substitutos do pastor Santana. Minha filha, eu chamava minha filha, ele chamava meu filho. Eu não tenho condição. Nunca dirigi uma igreja no interior, nenhuma congregação. Como é que eu posso assumir a terceira igreja do Estado? Aí ela disse, mas não se preocupe com isso não, sua vida está nas mãos de Deus e tal. Foi passando os dias, passando, e o povo perguntando, quem será que vai? Quem será que vai? Aí dia 13 de novembro de 98, eu coloquei sinal diante de Deus. Eu disse, Senhor, minha vida está nas tuas mãos desde que eu nasci. Se tu tens alguma coisa, olha o sinal, alguma coisa comigo na cidade de Parnamirim, diga ao pastor Santana para falar comigo pessoalmente. Foi sinal ou não foi? Foi, e forte. Pedi. Eu digo, não quero que ele mande e-mail para mim. Telefone, nem WhatsApp, nada. Ele falar comigo pessoalmente. Entendeu? Aí eu era secretário de missões e também segundo vice-presidente da Igreja de Natal. Tá vendo? Aí então, você participou de uma Operação Josué? não. Não, nem o senhor tampouco. Não, já ouvi falar. Eu, quando substituí o pastor Miranda foi secretário de missões, ele criou a Operação Josué. Era uma semana, digamos assim, de mutirão. Organização de casa em casa, entendeu? Pelas redes sociais, pelos jornais, pela televisão, pelo rádio. Bonito o trabalho que ele projetou. E aí eu fui fazer aquela em 98, a Operação Josué, e eu perguntei ao pastor Santana, que era eleito, mas não tinha tomado posse. Pastor Santana, o senhor concorda em convidar o pastor Zéziel Gomes, da Ilha do Governador, para ser o preletor do encerramento? Naquela época, Gesiel estava... Gesiel, tá E o caindo. encerramento foi no campus universitário. Pastor Santana respondeu prontamente, pode convidar. E a igreja quem pagava a passagem, hospedagem, né? Eu convidei. Digamos, era uma sexta-feira, ele chegava no sábado. Aí eu disse, pastor Santana, lembra-me do meu sinal que coloquei diante de Deus. Sim. Pastor Santana, o senhor poderia esperar o pastor Gesiel Gomes comigo amanhã no aeroporto, que era em Parnamirim? Sim. Disse, eu vou. Aí não fomos juntos, não. Eu fui para lá e ele foi no carro dele. Eu sentado aqui diante da tela, daquela tela de chegada dos aviões, né? Aí eu sentado aqui e ele do meu lado direito.
Aí eu estou aqui do lado direito, aí se ficamos conversando amenidade, sobre igreja, família, alguma coisa. Nada sério. Daqui a pouco ele, sem olhar para mim, disse, se lembra que puxava o R? Pastor Relinaldo. Pois não, pastor. O que o senhor acha de Parnamirim? Olhando para lá, não olhava para mim não. Mas está aqui ao meu lado, né? Sim. Aí eu fiquei encucado. Será que ele está perguntando o que é que eu acho da cidade ou da igreja? Para não ter dúvida, eu perguntei a ele. Pastor Santana, não leva a mal. O senhor se refere à cidade de Parnamirim ou à igreja de Parnamirim? Sem olhar para mim, ele disse, eu me refiro à igreja. Aí eu respondi, pastor, a igreja é uma igreja muito boa. O senhor está aqui há 27, está aqui há 27 anos, que ele não tinha tomado posse ainda. Terceira igreja do Estado. Ele passou 27 anos em Parnamirim. 27 anos. No centro. Ali no centro. No centro. O senhor, 27 anos, igreja muito bem organizada, muito produtiva e tal. Pronto, não dei minha opinião. Eu pensei que quando eu respondesse, ele dissesse alguma coisa. Ele ficou olhando para chegar para a tela de calado. Aí veio outra coisa na minha cabeça. Para que ele perguntou? Para que ele perguntou isso? Aí você vê agora quando a ficha caiu. Sim. O sinal. Aí eu disse, pastor, desculpe, por que o senhor perguntou? Eu esperava outra coisa qualquer, nunca esperava isso. Porque o senhor sabe que tem 14 nomes indicados para me substituir. E o seu nome está no meio. O nome está no meio. Aí eu disse assim, pastor, eu não sei quem colocou. Não foi eu que pedi. Pois é. E eu orei a Deus assim, Senhor, quem é que desses 14 eu indico para ser meu substituto? Aí ele disse que Deus disse direitinho a ele, indica ele não. Aí é a resposta. Tanto de Deus para o pastor Santana, como de para Deus mim, para o senhor. Que ele falasse pessoalmente comigo. É lindo demais esse Não é agir. isso? É perfeito. É perfeito. Agora vocês pensam que eu fiquei feliz? Fiquei não. Eu tremi. Uma igreja grande. Eu disse, pastor Santana, eu? Nesse ano, o senhor era vice-presidente, não era isso? Era. Tá, como vice. E era o secretário de missões. Aí, pastor Santana, eu não tenho condições. O senhor disse isso para ele? Disse, não tenho condição de substituir o senhor, porque eu não tenho experiência de igreja nenhuma no interior, nem uma congregação, pastor. Minha experiência é só 20 anos de mocidade e 2 congregações de Natal, Candelária e Tirol, cada uma 2 anos. E a resposta dele? A resposta dele foi interessante. Ficou tranquilo e disse, pois é, mas Deus disse que é você. Ou seja, não importa. Como quem diz assim, né? Se resolva lá com Deus. Né? Aí eu disse, pastor, veja bem, eu digo ao senhor que eu não tenho condição, mas se a ordem veio de cima, eu obedeço. Eis-me aqui. E quando ele se levantou, presta atenção, eu ia fazer o que ele fez. Ele levantou-se, sim, eu disse, pronto, pastor, chegou o avião. Vamos lá para o salão, para o portão de desembarque. Ele levantou-se comigo e disse, não diga a ninguém, nem a sua mulher. Que mistério, né? O negócio eu dizer, nem a minha mulher. É mistério. Assim, porque nem a minha sabe. Esse era um negócio entre ele e Deus só. Nem a minha sabe. Disse, senhor, pastor, pode ficar tranquilo. E assim foi. Aí no dia 13 de dezembro até o dia 3 de janeiro eu tive que guardar segredo. Agora veja uma prova que eu passei com minha esposa. No dia de sábado, chamava me deitar numa rede para ler. Ou escutar a Rádio Nordeste num radinho de pilha. AM, eu estava na Rádio Nordeste, o radinho de pilha, escutando na Rádio Nordeste. Aí o telefone tocou, o telefone da casa, telefone fixo. Iris foi atender. Quando ela voltou, ela foi atender, ela voltou depressa, disse, olhou bem na minha cara, assim, rapaz, e disse, meu filho, é você que vai para Parnamirim? Ou prova. Ela ouviu na rádio, foi, pastor? Ela ouviu na rádio. Não, ela ouviu do telefone. Ligaram para ela e... Ligaram para ela de Parnamirim. Meu. Ligaram para ela, alguém da família dela. E agora? Disse que tinha ouvido dizer que eu é que ia. Confirma ou não? E agora? Se eu dissesse que era, estava descumprindo a ordem do pastor.
Se eu dissesse que não, estava mentindo. Tá na mão de Deus, então. E agora? Senhor, chega. Mas na mesma hora, Deus me deu a resposta. Minha filha, o pastor Santana já sabe quem é. Eita, glória. Só disse isso. Ela ficou satisfeita e saiu. Glória a Deus. Escapei. Ou seja, quando o sinal é de Deus, não tem verdade. dúvida. Você tem que saber como se posicionar, não é verdade? É. E outra coisa. E se o sinal que o senhor estabelecesse com Deus não ocorresse, o senhor também não avançava? De jeito nenhum, eu tinha medo. Agora, tem um detalhe interessante ainda para concluir a minha Sim. resposta, é que nesse ínterim de 13 de novembro a 3 de janeiro, dezembro, aliás, a 3 de janeiro, um amigo meu ligou para mim. Contei isso a você, contei? Acho que não. Um amigo meu ligou para mim e disse, Alinaldo, em Natal teve a reunião dos obreiros no mês passado. Aquela reunião tem todo mês, né? E depois não tem um almoço, no intervalo tem um almoço. No almoço, os obreiros reunidos começaram a especular. Quem é que vai substituir o pastor Santana? Aí um dizia, é fulana, ciclana, beltrana, miranda, não sei o que, é Pedro Joaquim. Sim. Um deles, que eu não sei quem foi, disse, rapaz, quem sabe se não é Linaldo? Ou seja, o seu nome estava Estava sendo cogitado. Tava entre- especulando. Tá. Aí levantou-se um que eu não sei quem foi, nem quero saber. O cara levantou-se, rapaz. Disse, pode ser qualquer um, menos Alinaldo. Ele não tem cheiro de ovelha. É forte. É forte, não é? Uma mensagem negativa muito forte. Aí eu disse, aqui, o irmão que telefonou para mim, rapaz, isso não é comigo. Agora, quer dizer você que eu dirigi a mocidade 20 anos e 2 meses. Eu dirigi bode, Eita. aqueles jovens cristãos, filhos de crente, não é? Eles evangelizaram comigo grande parte dos bairros de Natal. Quem chegou primeiro foi a mocidade. Era um pote, né? Eu trabalhava muito. Com certeza. E outra coisa, dirigi 2 congregações só. Os crentes dali eram bodes, Candelário e Tirol. Falando nisso, pastor, mais de 50 anos de ministério, a gente sofre um pouquinho, né? Ah, pastor, sofre. Sofre um pouquinho. A única pergunta de cunho Pergunta. negativo, Pode dizer, negativo, eu já sei qual vai ser a pergunta e vou dizer. que decepção o senhor passou, ou tristeza, afronta, enfim. O senhor destacaria uma que lhe magoou? Destaco sim. Destaco. Um dia, meu carro quebrou e eu fui para a igreja de ônibus, ao Tempo Central. Carro quebrado. Aí, o pastor Eliel Moreira, conheceram ele? Não. Ele está na igreja, igreja o quê? Bom Refúgio. Bom Refúgio. É o pastor lá. Eliel Moreira me deu uma carona. Meu amigo, da mocidade lá e tal. Eliel me deu uma carona para me deixar em casa no Tirol. Aí fomos conversando, então quando chegou em casa, eu já fui descendo, disse, não, peraí, desce agora não. Pois não, Eliel. Rapaz, me responda uma coisa. Você participou de uma reunião em Parnamirim, com seu sogro, com Anchieta, com Jeremias Soares, com Pedro Sotero, eu e mais 4. Vocês participaram de uma reunião para derrubar o pastor João Batista. Terrível. Meu irmão, faltou chão nas minhas Com pernas. certeza. Faltou chão. O que, ele? E o pior, o pastor João Batista está por aqui com você. Meu. Eu soube dessa história. Rapaz, naquela noite eu não dormi. Eu disse para ele, Eliel, se houve tal reunião, meu sogro não me diz. Então, nada a ver com isso, é coisa do Satanás. Então, muito obrigado por ter me lembrado. Cheguei, saltei e disse à minha esposa, Iris, vem cá, pelo amor de Deus. Soube agora uma calúnia terrível contra mim, minha filha. Calúnia do diabo. Aí contei a história para ela. E tem uma coisa, amanhã eu vou falar com o pastor João Batista. Se ele não acreditar que eu não tenho nada com isso, eu saio da Assembleia de Deus. Meu Deus. Eu dirigi a congregação do Tirol. Eu saio, me despeço dele amanhã, vou para outra igreja. Não tem nada a ver com isso.
Não, meu filho, tenha paciência, então. Na hora, Agora, na informação, a só gente para quem não conhece o pastor João Batista, quem ele era? era o presidente da Assembleia de Presidente da Deus no Assembleia de Estado. Deus no Estado. No Estado. Homem de Deus. Mas como homem de Deus, ele... Por exemplo, eu estava trabalhando com ele há 15 anos. Por que, em lugar de acreditar na primeira informação, ele não me chamou? Mas quando o senhor falou com ele, como que se deu? Sim, Como aí ficou? me dei com ele, fui lá, me apresentei para a recepção, disse que pastor que eu quero uma audiência com ele. Esperei pouco, não tinha quase ninguém, ele mandou eu entrar. Eu tenho temperamentos, dois temperamentos, sanguíneo é o dominante e o outro é o fleumático. Vocês me conhecem mais pelo fleumático. Calma, Isso. calmo, sereno e tranquilo. Mas se o senhor der um chute na minha perna, eu dou 2 na sua. Se o sanguíneo... Se o sanguíneo... Aí, o que você quer, irmão? Não. Pastor, eu trabalho com o senhor há 15 anos, pastor. O senhor confiou em mim, me deu tantos cargos. Eu nunca dei trabalho ao senhor. Para eu tomar uma decisão com a mocidade, eu sempre perguntei ao senhor se o senhor concordava. Qualquer coisa eu tenho vindo perguntar aqui ao senhor. E agora o senhor... Aí eu aumentei a voz. O senhor acreditou numa calúnia, pastor, contra mim? Por que o senhor não me perguntou? Alterei a voz um pouco. Pastor, O sanguíneo chegou. foi o sanguíneo que chegou. Pastor, eu nunca participei de reunião nenhuma com o senhor que eu não admitia. Se meu sogro participou, eu não tenho conhecimento. Essa reunião eu não sei de nada, pastor. Eu só estou admirado que o senhor não me chamou. Aí ele viu que eu estava firme na minha conversa. E eu vim aqui para entregar os carros ao senhor. Não. Ele acreditou, né? Sim. Fique no seu lugar. O senhor está dizendo que não participou desse negócio? Não. Essa foi uma das maiores decepções da minha vida. Ser caluniado de uma maneira dessa. Agora, por quê? Inveja. A inveja. Por isso que hoje eu digo, não aceite 3, 4 cargos. O príncipe, sim. E eu não sabia quem foi que inventou a história. A história. Jeremias Soares, que foi até diretor do Ministério do Trabalho aqui, grande amigo nosso. O irmão Jeremias era advogado. E ele era e é pregador eloquente. Ele não é aquele pregador que prega com o microfone e fica quieto no púlpito, não. Ele ia para um lado, vai para o outro, levanta os braços, as pernas, ele é assim. Ativo. E prendia atenção mesmo. Meu amigo, depois que eu fui o pastor João Batista, e ele acreditou em mim, disse que eu ficasse nos carros, eu fiquei quieto no meu lugar. Pronto. Agradeci a Deus. Jeremias me procurou, disse, Arnaldo, que história é essa que inventaram aí? E eu participei de uma reunião, você, Anchieta, para derrubar o pastor. Que história é essa, rapaz? Eu disse, irmão Jeremias, você perguntou a pergunta negativa, né? Irmão Jeremias, eu não sei de nada, irmão. Sei que o pastor acreditou em mim, eu estou tranquilo, vou continuar onde estou. Ele disse, mas comigo não vai ser assim, não. Advogado, viu? Ele vai ter que dizer o nome do caluniador ou caluniadores. Meu Deus. Resolveu ir conversar com o pastor? Foi. E disse, se ele não disser, eu vou entrar com processo na justiça por crime de calúnia contra a igreja e contra ele. E o senhor que sabe, irmão Jeremias. Aí ele foi o pastor. Depois ele voltou e me contou, não, eu conversei com o pastor. Já vem com a gente está rindo agora, viu? Mas a situação foi... E disse para ele, pastor, eu soube dessa história assim, assim, assim. E eu quero que o senhor me declare o nome do caluniador ou dos caluniadores. Se ele não dissesse, eu já me entrava com o processo. Aí o pastor disse assim, irmão Jeremias, eu vou fazer uma viagem missionária agora com o irmão Alinaldo. Eu era o secretário de missões. Irmão Alinaldo, quando eu voltar dessa viagem, o senhor me procure para ele dar a resposta. Pastor, vai ser o seguinte, quando o senhor voltar, na primeira reunião do Ministério Geral, eu quero estar presente. E o senhor vai ter que dizer publicamente o nome dos caluniadores. Meu Deus, pressionou. Rapaz, eu digo a vocês, eu gostei.
Gostei porque a minha terminou assim, né? É. E eu sem saber quem foi. Eu não quis perguntar ele quem foi, não, sabe? E ocorreu de verdade, o pastor? Sim, aí a fez primeira reunião do pergunta na ministério reunião? tinha mais gente do que o normal, para saber Para saber o o resultado. resultado da viagem. Certamente isso se tornou público. Foi. Aí tá lá, reunião do ministério, Jeremias sentou aqui do lado direito, assim, e eu me sentei do lado esquerdo, na reunião. Aí o pastor desenvolveu a pauta da reunião todinha, o último assunto, ele de pé, e ele tinha um tique nervoso que ele fazia o seguinte, quando você estava conversando com ele concordava com uma coisa, ele fazia assim. Quando ele não gostava, ele estava para trás. Ao contrário. Quando eu olhei, o pastor estava assim. Para trás. Ah, gostando. Mas, irmão, é o seguinte, o irmão Jeremias está aqui e pediu uma oportunidade para falar num assunto. A no meu entender, disse ele, não precisava mais falar. Mas ele que pediu a palavra, tem a oportunidade agora. Jeremias levantou-se, né? Tomou mais de meia hora. O advogado fala muito. É. Disse, meus irmãos, eu nasci nesta igreja, sou filho de pastor, meu pai é pastor, nunca cometi nada aqui contra a igreja e muito menos contra o nosso pastor. Mas tomei conhecimento agora de uma calúnia contra mim, contra o irmão Arinaldo, apontou para assim. Pedro Sutério estava lá. Pastor, meus irmãos, isso é coisa de Satanás. Eloquente, por isso falamos já com uma voz. Então eu quero que o nosso pastor decline agora o nome do caluniador ou dos caluniadores. Coisa difícil, pastor, não foi? Difícil. Agora vejam que ele omitiu, ele pecou. Quando ele levantou, Jeremias sentou, ele disse, Ele quem? O pastor? o pastor ficou de pé Sim. para dar a resposta. Irmãos, quem inventou essa história, eu vou dizer o nome mesmo, porque pode ser, Isso. foi fulano. O fulano era uma pessoa da igreja que era muito orgulhoso, fez o curso de nível médio na escola de comércio e era chamado de professor. Muito orgulhoso, ele era chamado de professor. O pastor apresentava ele, o professor fulano, vou dizer o nome na questão de Sim. respeito à memória, Importante. já morreu. Né? Esse homem tem inveja de mim. Por quê? Ele era o professor sem ser professor. E eu era professor da universidade. Eu que realmente era professor. Era professor por mérito. É verdade. Então fulano tinha raiva de mim, tinha inveja e dizia, esse camarada não sei o quê, não sei o quê. Mas, bom, aí o pastor disse que foi fulano A. Mas ele omitiu o fulano B. O principal caluniador não foi o fulano A. Professor. Foi não. Mas, pronto, então a reunião terminou assim, Jeremias ficou quieto. Agora, pergunta-se, o pastor ao menos repreendeu verbalmente o professor? Não, senhor. Isso é calúnia, é crime de acordo com o Código Penal brasileiro. Crime contra a honra. Capítulo 5. É. Capítulo 5, né? Uma coisa a gente tira de lição, pastor. Sua decepção não foi com Deus, foi Não, com os homens. Não. Escuta, mas não terminei não. Nada é encoberto e não seja descoberto. Eu fiquei tranquilo, né? Se o pastor tomou providência contra o fulano, está problema dele ou não, dia de Deus. Mas Jeremias se aquietou também, mas passado, meses depois, eu fiquei lá como secretário de missões, na igreja, na verdade, e eu não era segundo vice-presidente, não. Segundo vice-presidente eu fui quando o pastor João Gomes assumiu. Aí eu era secretário de missões, dirigente da mocidade. Aí, meses depois, o pastor mandou cumprir uma missão e eu tinha que ir no carro da igreja. Carro pastoral, né? O motorista. O motorista era o pastor Abner, de São Gonçalo. Sim. Conhece? Sim, sei. Muito amigo. Muito amigo. Eu estou sentado no banco de trás e um irmão, um pastor, ia comigo também. E a gente conversando, surgiu uma história de calúnia, decepção, e eu comecei a conversar com ele, essa grande decepção da minha vida. Fiquei conversando, mas dava para o motorista ouvir. Pastor Abner vai dirigindo e diz, pastor Arnaldo,
Pois não, meu irmão. Mas não foi só o professor, não, fulano, não. Foi ciclano. Foi ciclano B. Pastor, o senhor lidava como com essas situações? Na Irmão, oração? Oração e É tristeza. claro, isso decepciona. Mas tem que ter né? muita É, paciência, né, pastor? Decepção terrível. Mas, rapaz, como é que eu quero tomar o cargo de pastor? O homem que mais confiou em mim na vida A ministerial. primeira reação natural, se o senhor me permite, é realmente querer entregar tudo, abandonar, sair ali da pressão. Eu não Mas entreguei. depois Deus vai confortando. Eu não entreguei tudo porque o pastor acreditou em mim. Mas eu fui para entregar. Grande decepção, meu irmão. Foi triste. Pastor, a conversa está muito boa, Mas a hora já vai. podcast está muito boa, mas eu não quero lhe ocupar muito e sei que o senhor tem outros compromissos. Mas não, peraí, Pastor deixa eu também. terminar aí, né? Quando ele disse isso, meu Deus, veja o pecado do pastor. Botou a culpa no fulano e omitiu do outro. Mas eu entreguei a Deus. Senhor, tu está vendo que injustiça eu sofri. E o teu servo não tomou as providências. Esses homens deviam ter sido excluídos da comunhão da igreja, irmão. Que é crime contra a honra. E um pecado grave está lá em Gálatas 5, 21, 19 a 21. Teve providência, Senhor. Agora, enquanto isso, o pastor disciplinava uma moça porque usou um diadema. Naquela época tinha isso. Tinha. Porque... Assistia a TV? Tinha disciplina também por isso? Não, tinha sim. Pastor não devia ter TV, não. Pastor. Naquela época não existia. A igreja podia ter. Então, usos e costumes era um negócio terrível. Excluíam qualquer coisa. Entendeu? Um batom que botavam, usavam um brinco, não sei o quê, era excluído. Excluído da comunhão. Não é verdade? Mas o caluniador, o pastor não fez nada. Criminoso. Foi uma decepção muito grande. Mas eu perdoei, meu pastor. E o senhor venceu? O Perdoei. senhor perdoou. Perdoei. A vitória está aí, no perdão. Um dia me encontrei no shopping com o fulano A, que tinha inveja de mim, e vivia me caluniando. Quando eu vi ele assim, Deus disse, vá lá onde ele está. Dura coisa, né? Eu vou. Cheguei lá junto dele, ô irmão fulano A. Pai do Senhor. Você sabe que entre nós existe um mal-estar, uma pendência. Mas eu estava ali e Deus mandou falar com você, meu irmão. Então, se porventura você tem alguma coisa contra mim, me perdoe. Disse, não, irmão, Deus que Deus. Ganhar o céu. Eu quero pedir perdão ao Senhor também e tal. Meses depois ele morreu. Meu Deus. O fulano B também não tirou a conta certa, não. Casou-se com uma mulher e a mulher traiu a primeira. Casou-se com outra, não deu certo. Mas isso é porque a gente já percebeu, pelo que o senhor falou, que a raiz do mal estava na vida dele. Sim, pastor. Resultado, acabou sendo um obreiro fracassado. A raiz do mal estava. É verdade. Pois é, Então, eu vou só fazer aqui uma... Eu quero dizer a vocês pergunta que aqui. no meu 58 ministério, os fatos negativos foram muito poucos. Graças a Deus. A grande maioria foram bênçãos de Deus. É muito bom ouvir isso, pastor. Bênção de Deus na minha vida. No meu namoro, eu colocava sinal, noivado, Então, casamento. o senhor via a voz de Deus, ouvia a voz de Deus Sim, sim. através de sinais. Através dos sinais. Às vezes tinha profeta que Deus usava para falar para mim. Sim. Como aquela irmã que disse, hoje eu assino tua vitória. Sua vitória. Pastor, eu vou passar para o pastor Williams aqui dar continuidade, mas eu como jovem, a gente está usando muito o chat GPT. Inteligência artificial hoje é algo que é um caminho sem volta, certo? E não sei se o senhor já fez essa pesquisa, se o senhor já pesquisou sobre a sua vida, o que é que o chat GPT, a IA, né, a inteligência artificial, fala sobre o senhor. Eu agora fiquei curioso. Pronto, depois eu vou lhe falar aqui. Vou ler. Quer ler, pastor? Pronto. O pastor Alinaldo Renovado de Lima é reconhecido... Sim, antes. Eu perguntei quem era o pastor Alinaldo Renovado de Lima. Quanto mais informação você dá, ele é mais preciso. Então, ele falou assim...
O pastor Elinaldo Renovado de Lima é reconhecido por seu ministério pastoral voltado ao ensino da palavra de Deus, à vida de oração e ao cuidado espiritual das pessoas, exercendo liderança em ênfase na fé cristã, na perseverança e na transformação de vidas por meio do Evangelho. Sua trajetória ministerial é marcada por compromisso com as Escrituras Sagradas, incentivando a leitura bíblica constante e aplicação prática da palavra no cotidiano. Valorização da oração como fundamento da vida cristã e da caminhada ministerial. Aconselhamento pastoral pautado na sensibilidade espiritual, na escuta e na orientação bíblica. Formação espiritual de líderes e membros, estimulando maturidade cristã, responsabilidade e serviço à igreja. O pastor Elinaldo Renovado de Lima também se destaca por testemunhar, ao longo do ministério, experiências de fé, inclusive momentos de desafios, decisões difíceis e aprendizados espirituais, sempre reforçando a soberania de Deus, inclusive quando a resposta divina é o não. Eu estou dizendo aqui, não sou eu, é a inteligência, viu? Sua atuação pastoral reflete uma liderança que encoraja a disciplina espiritual, combate a procrastinação na vida cristã, especialmente na leitura da Bíblia. Ressalta a importância da obediência, humildade e confiança em Deus. Inspira os fiéis a permanecerem firmes mesmo diante das adversidades. Rapaz, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Esse GPT é bem informado. Eu vou consultar esse negócio aí, viu? Pastor, agora eu vendo isso, eu fico imaginando, porque tudo isso aqui é o que está registrado na internet. É o que o senhor constrói no seu dia a dia, o que o senhor prega, o que o senhor Meus fala, irmãos, as suas ações. Eu quero responder. Tudo isso aí é positivo, né? Graças a Deus. Mas eu devo tudo isso a Deus, porque a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. O que eu sou e o que eu tenho, devo tudo a Ele. Veja só, tudo isso está registrado no mundo dos computadores, né? Na internet. E eu fico imaginando o que está registrado nos céus. Nem mais importante. Nem se compara. Deus. Pastor Elinaldo Renovado de Lima, meu pastor, obrigadíssimo pela sua disposição, por sua conversa, pelo seu bom humor, pelo tempo que o senhor dispensou em estar conosco. Muito bom. E eu espero repetir a dose para a gente falar de outros assuntos. Isso. Mas não esqueça daquela pergunta, não. Qual legado o senhor quer deixar? Legado, herança é o que deixa para nós, né? Isso. Os pais. Legado é o que você deixa para os outros. Isso, posteridade. Exatamente. O meu legado que eu espero é que o meu testemunho, minha vida cristã, sirva de inspiração para os mais novos. Amém. Se esse é o legado que o senhor quer deixar, olhando para o senhor, eu já posso lhe dizer, o senhor já deixou. Né? Já deixou. Pastor, o senhor inspira muito. Então, para a glória de Deus. Para a leitura da Bíblia, para a oração, para a vida cristã, para o apego à obra do Senhor. O senhor já inspira. É verdade. Não somos Glória perfeitos, né? É verdade. Todos nós temos virtudes e defeitos. Agora, eu aprendi que a gente deve procurar desenvolver as virtudes e vigiar e evitar os defeitos, né? Eu agradeço a vocês aqui nesse podcast, né? Isso. Pela oportunidade que Deus me deu de testemunhar daquilo que Ele tem feito na minha vida. Desde meu nascimento, minha vida familiar, todo no lar cristão, né? Desde os meus pais, a educação que eles me deram, eram pobres, melhorou a vida depois, né? Mas eu louvo a Deus por tudo. Estou à disposição. Voltaremos a conversar em outros momentos com o pastor Elinaldo Renovado. E sem os livros que ele já escreveu, a gente vai falar sobre os livros, tem muita coisa. É 80 anos. Vamos explorar um pouquinho desse Elinaldo escritor. Né? Ainda bem que ele é nosso vizinho. Né? É vizinho. Você poderia orar, meu pastor, por favor? Orar? Pois não. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, sim, neste momento aqui, Senhor, singular na minha vida,
pois não tinha sido ainda ouvido um trabalho como este, podcast, uma novidade da internet, não é? Agradeço o senhor pelo pastor William, nosso pastor Hugo, pelo o companheiro aqui, qual é o nome? Tiago, que participa desta programação, dessa estrutura. Louvo a ti, senhor, por ter dado um pouco do meu testemunho de vida, mas devo tudo isso a ti. Te agradeço e que seja para a glória e honra do teu santo nome. Fique com os teus servos, abençoe em tudo, me leve em paz, em nome de Jesus, amém.